Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso Summit Expo de Empreendedorismo 2020. Eu sou Fernando Seabra e agora tenho o prazer de anunciar a participação do nosso querido campeão Juliano Belletti no nosso super palco. Belletti é ex-jogador de futebol profissional e um dos maiores vencedores da história desse esporte. Ele é embaixador global do FC Barcelona. Nosso convidado vai ministrar a palestra O Poder da Determinação. Seja muito bem-vindo, querido amigo Juliano Belletti. Vem para o palco do Summit Empreendedorismo 2020. Obrigado, Fernando. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar conhecimento. Amigos, o quanto estamos preparados para superar os desafios do dia a dia, né? O quanto a gente se dedica, o quanto a gente se entrega para buscar alcançar algum objetivo ou alguma meta. Eu sou um ex-jogador de futebol e vim aqui contar um pouco da minha história como profissional do esporte para mostrar para vocês que, na maioria das vezes, a determinação vence o talento, principalmente quando o talento não tem determinação. Porque eu não nasci com talento, mas foi a determinação que me fez chegar ao sucesso no esporte mais amado e competitivo do mundo. E essa história começa lá no interior do Paraná, em Cascavel, cidade onde eu nasci. E eu nasci lá porque o meu pai, o senhor Divaldo Belletti, ele era um jogador de futebol, ele era goleiro, nascido no interior de São Paulo, e o futebol o levou até jogar no time da cidade de Cascavel. Ali, como jogador, ele conheceu a minha mãe, se apaixonaram e formaram a família em Cascavel. Por isso que eu nasci lá. Somos 3 irmãos, homens, e a minha irmã, a caçula, a mais novinha. Quando teve uma escolinha de futsal, futebol de salão, na cidade de Cascavel, o meu pai inscreveu 3 filhos, homens dele na escolinha, e nós 3 queríamos ser como nosso pai. Então a gente foi fazer escolinha de futsal também como goleiro. Nisso tudo, a gente estudava, ia para o clube quase todo dia brincar e também participava da escolinha. Então, a gente praticamente cresceu praticando esporte graças ao meu pai. E claro que a minha mãe, com o tanto de filho que eles tinham, incentivava muito a gente a praticar esporte. Não éramos os melhores alunos na escola, mas hoje eu entendo que o esporte nos preparou melhor para os aprendizados da escola, porque está comprovado até cientificamente pela Universidade de Michigan que crianças que jogam bola têm notas melhores do que crianças que não jogam futebol. Isso porque o futebol proporciona um desenvolvimento melhor das capacidades cognitivas, entre elas a concentração e o foco, que ajudam as crianças ao prestar atenção nas aulas. Mas beleza, vou voltar para hoje em dia. Hoje em dia, como foi anunciado aí pelo Fernando, eu sou embaixador global do Barcelona, um dos maiores times do mundo. E o que significa isso? Eu represento o Barcelona em atos e eventos institucionais em todo o mundo, em todos os continentes. Tenho contrato com o clube para trabalhar dessa maneira e sou o único embaixador da instituição. Agora, por que o Barcelona tem um embaixador brasileiro, né? E um dia eu perguntei isso e ninguém me respondeu. Até que eu ouvi um dia uma entrevista do CEO do Barça, onde ele disse que o brasileiro gosta de trabalhar, o brasileiro trabalha bem. E eu, como embaixador do clube, participo de vários eventos. Entre eles, eu já fui, por exemplo, em um campo de refugiados na Grécia, conhecer o campo de refugiados, tentar conversar com as pessoas que moravam ali, para tentar encontrar uma maneira do Barcelona poder ajudar as pessoas que estavam nos campos de refugiados. Já participei de eventos com a Fundação Barcelona, que está em mais de 50 países ao redor do mundo. Participo dos eventos da Barça Academy, que é a escola de futebol do Barcelona, que também tem mais de 50 unidades ao redor do mundo. E aí, nessa hora, você tem que saber se comunicar, conversar com as crianças, conversar com os pais. Não é de qualquer jeito que se fala sobre a sua instituição,
na hora que você comunica isso. Faço visitas também institucionais a hospitais ao redor do mundo em nome do Barcelona. Vou dar um exemplo aqui, que a gente foi visitar um hospital pediátrico de combate ao câncer em Barcelona mesmo, e normalmente naqueles andares ou naqueles quartos onde a criança está com uma doença mais complicada, sou eu que vou conversar com a criança, sou eu que vou conversar com os familiares daquela criança, porque tem que saber o que dizer, tem que saber conversar, e tudo isso, claro, em nome do Barcelona. Sou também um dos capitães do Barça Legends, que é o time de ex-jogadores do Barça, que vai pelo mundo inteiro jogando, representando o clube. Sou empreendedor, sou proprietário e fundador da rede de franquias Arena Belete, que é um complexo esportivo voltado para o futebol, onde tem dentro do complexo esportivo a Belete Soccer Academy, que é uma escola de futebol para crianças, onde eu desenvolvi um programa de treinamentos para crianças, que leva também para a educação. Sou também palestrante, já foram mais de 70 palestras nos últimos 18 meses, agora, claro que sendo de maneira digital, como estamos conversando aqui agora, mas é uma maneira que eu encontrei de compartilhar tudo aquilo que eu vivenciei dentro e fora dos campos, né? Os campeonatos, os treinadores que eu tive, os jogadores que eu joguei, já vou falar sobre isso também. Então, fazendo tudo isso, e ainda agora também como diretor de negócios internacionais do Cruzeiro, clube onde eu comecei no futebol e que aonde hoje eu tenho como missão trabalhar a marca Cruzeiro a nível internacional, buscando patrocinadores, parceiros, formando alianças comerciais. E todo esse aprendizado veio do futebol. Aí eu vou comentando pouco a pouco com vocês. Vamos voltar lá para a minha infância em Cascavel, quando eu comecei a jogar futsal como goleiro. E eu estudava no Colégio Marista de Cascavel, graças ao trabalho do meu pai, que abandonou a carreira quando ele casou com a minha mãe e tornou-se gerente de vendas da Volkswagen na área de vendas de veículos novos. Eu acompanhava muito o meu pai no trabalho dele no dia a dia e via nele um líder, já que ele tinha que gerenciar a equipe, ele era um ótimo vendedor, trabalhava muito bem em equipe, e eu fui aprendendo muita coisa com meu pai. Graças a esse trabalho, meu pai conseguiu dar uma boa educação para a gente estudou no Colégio Marista. E dentro do Colégio Marista, todos os anos, tinha a Olimpíada, e eu adorava participar da Olimpíada, que era salto em distância, salto em altura, corrida, handebol, basquete, futebol, várias competições entre salas. E naquela época eu já me destacava como esportista. Eu sempre ganhava as competições, tanto individualmente como coletivamente. Então já tinha um perfil de atleta, um perfil competitivo interessante. E no futsal, na escolinha, eu também consegui me destacar. Eu fui tricampeão do Paraná como goleiro e fui até campeão brasileiro como goleiro de futsal quando eu tinha 11 anos de idade, num campeonato onde nas quartas de final nós vencemos o Vasco da Gama, na semifinal o Palmeiras e na final o Corinthians. Então, se eu pensasse em algum momento em ser jogador de futebol profissional, talvez eu pudesse ir pelo lado de ser goleiro. Só que não foi desse jeito. Essa escolinha de futsal de Cascavel, ela viajava o Brasil inteiro fazendo excursões. Então a gente ia em vários estados, várias cidades, fazer partidas amistosas contra times locais. Numa dessas viagens, fomos ao Rio de Janeiro, enfrentar o Vasco da Gama. O meu irmão mais velho, Sandro, tinha 14 anos, eu tinha 11, e o meu irmão mais novo, Patrick, tinha 8 anos de idade. Os três éramos goleiros, cada um de sua categoria. O Sandro, meu irmão mais velho, se destacou muito nesse jogo da nossa escolinha, Eucatur, contra o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama contratou o meu irmão. Meu irmão foi jogar no Vasco, futebol de campo. Alguns anos depois, o meu irmão virou jogador do Cruzeiro de Belo Horizonte. Ele tinha 18 anos. Pelo Cruzeiro, ele foi emprestado para um time do Espírito Santo e, infelizmente, nesse time ele se machucou, quando ele tinha 18 anos. E veio para Cascavel passar o Natal e o Réveillon com a gente. Só que ele tinha a orientação de voltar para Belo Horizonte, para o Cruzeiro, em 1992, para fazer alguns exames no joelho dele.
onde ele tinha machucado. E nessa ida, ele me chama para ir junto com ele para Belo Horizonte. Passar alguns dias com ele lá, enquanto ele fazia exames, eu passava os dias com ele, conhecia a cidade e tudo isso. Só que não tinha onde eu dormir em Belo Horizonte. Meu irmão morava na concentração do Cruzeiro. E para eu ficar com o meu irmão na concentração, eu tinha que dizer que eu ia fazer um teste no Cruzeiro. Aí combinamos isso. Meu irmão falou, não, fala que você vai fazer um teste, vem comigo e você dorme na concentração comigo. E eu perguntei ao meu irmão, tá, eu faço teste de quê? Meu irmão tinha 18 anos, era goleiro do Cruzeiro, eu tinha 15 anos, era goleiro de futsal ali em Cascavel. Ele falou assim, lá em Belo Horizonte a gente decide. Chegamos em Belo Horizonte, fomos recebidos pelo nosso supervisor do Cruzeiro, que perguntou para o meu irmão em que posição que eu jogava. O meu irmão olhou para mim dos pés à cabeça e disse, ele vai de meia esquerda só para usar a camisa número 10. Eu comecei a dar risada na hora, e quando o supervisor saiu, eu disse ao meu irmão, falei, Sandro, se for para eu brincar, passar férias aqui alguns dias fazendo teste, deixa eu fazer isso como goleiro, pelo menos, que é o que eu sei fazer. Ele falou assim, não, de goleiro você não vai, porque você é melhor que eu e você pode me desempregar. Então eu, com 15 anos de idade, participo da famosa peneira do futebol, que é um período de testes no Cruzeiro em Belo Horizonte, como meia esquerda. Só que nessas 2 semanas de teste, o que eu pensei em fazer? Todo garoto que está fazendo teste ali, pensa em marcar muitos gols, pensa em driblar todo mundo, quase ninguém toca a bola para ninguém. Eu não. Como não era um jogador de futebol de linha, não tinha nascido com talento de jogador, eu pensei em fazer o simples, receber a bola, tocar, me posicionar bem. E a cada dia eu fui me adaptando mais ao jogo. 2 semanas depois, o técnico do Sub-17 do Cruzeiro vem até mim e fala assim, olha, Belete, gostei das suas atuações nos treinamentos, você trabalha bem em equipe, você erra pouco, então eu quero que você fique esse ano no Cruzeiro com a gente. Eu falei assim, quê? Eu sou goleiro de futsal, eu fiz o teste na brincadeira, e mesmo assim o senhor quer que eu fique? Não, quero sim, eu acho que você pode ajudar muito o time esse ano. E eu pergunto para o meu pai, liga a cobrar para ele, fala assim, pai, então, eu acho que eu passei no teste aqui, posso ficar? Meu pai falou assim, filho, você que decide. Se quiser ficar, você fica, se quiser voltar, você volta, vai começar as aulas. E eu resolvo ficar no Cruzeiro. O meu irmão, infelizmente, tem a notícia que ele, alguns anos depois, iria ter que operar o joelho, então ele volta para Cascavel. E eu fico em Belo Horizonte, com 15 anos de idade, morando na concentração do Cruzeiro, com outros 39 garotos, para ser jogador de futebol do Cruzeiro. Um detalhe interessante é que naquele ano eu recebi um salário de R$ 30 por mês. Mas vamos lá, eu sou jogador do Cruzeiro. Só que quando começa o nível competitivo do Cruzeiro, começam os treinos, os jogos, as competições, aí eu vejo o diferencial de um garoto que era goleiro de futsal até pouco tempo atrás. Então já não sou titular, passo a ser reserva do Cruzeiro. Pior que isso, de reserva, eu viro aquele jogador que não é nem convocado para os jogos, o que me desanima muito. Então, ao final de 1992, eu volto para casa e falo que eu não quero voltar para o Cruzeiro porque eu sou ruim. Eu perdi um ano de estudo, abri mão da minha família, dos meus amigos, da minha casa, para ficar morando lá e não estava nem jogando. Então, eu não queria mais voltar para o Cruzeiro. O meu pai, num dia, entendendo minha situação, falou assim, olha, filho, você na Olimpíada do colégio, quando você se preparou bem para a Olimpíada, você ganhou tudo. Como goleiro de futsal, quando você treinava muito, treinava em casa, treinava no clube, treinava na escolinha, você foi considerado um dos melhores goleiros do país. Então, quando você se prontifica a fazer uma coisa, você consegue. Você tem potencial, porque a sua determinação é sempre muito grande. E ouvindo meu pai, eu entendi a mensagem e resolvo voltar para Belo Horizonte. Falei, vou voltar. Vou tentar, mas vou fazer diferente dessa vez. Aí eu mudo a minha mentalidade. Na viagem de Cascavel até Belo Horizonte de ônibus, eu vou pensando em como eu posso fazer sucesso no futebol. E eu encontro uma resposta. Treinar mais que todo mundo.
correr mais que todo mundo. Então eu vou colocando na minha cabeça que a única maneira de eu fazer sucesso é trabalhando mais do que todo mundo. Então eu chego em Belo Horizonte, vou para a concentração onde eu morava, e a primeira coisa, o primeiro problema que eu tenho pela frente, quando eu chego na concentração, é que eu vou na minha cama, que eram beliches, só que eram feitos de cimento, não havia colchão na minha cama. Alguém tinha chegado antes que eu e pegou o meu colchão. Então, na primeira noite, com essa mentalidade, né, de tentar ser mais determinado, de correr mais que todo mundo, naquela primeira noite, o meu primeiro desafio foi dormir no cimento, porque não havia colchão para todo mundo. Então eu coloco uma toalha ali, espalho minhas roupas, coloco um lençol por cima e durmo ali mesmo, já encarando uma dificuldade que eu não tive no ano anterior. Mas beleza. Enfrento o desafio, durmo mal, claro, mas eu acordo para o treinamento e vou treinar. Com essa mentalidade. O treino era físico. Então eu tinha isso, eu vou correr mais que todo mundo, eu vou treinar mais que todo mundo. E era uma corrida de 6 quilômetros, que eram 3 voltas em volta da onde eu morava, ali na rua mesmo. E quando todo mundo arranca para correr os 6 quilômetros, é claro que é muito difícil para mim, porque não era bom fisicamente alguns meses atrás, então ia ter muita dificuldade. Só que mentalmente eu estou preparado para enfrentar essa dificuldade, então eu arranco e eu termino aquele treino físico, aqueles 6 quilômetros, entre os primeiros, exausto, cansado, cheio de dor, mas com essa certeza, dá para ser desse jeito. Se eu me esforçar, se eu me dedicar, eu consigo. E aí, em todos os treinos físicos e automaticamente, em todos os treinos técnicos e táticos, eu era o cara que mais me dedicava. Tentava acertar os passes, os lançamentos, correr mais que todo mundo, ser mais rápido que todo mundo, saltar mais que todo mundo, roubar a bola, tentar fazer um bom passe, consagrar o companheiro. Em todos os fundamentos do futebol, eu era aquele menino que mais me dedicava. Dessa maneira eu mudo de posição. Como eu sou o cara que mais corre no campo, o técnico me tirou de ser meia esquerda, que era aquele cara da armação, da criatividade, e me coloca como volante, que é o cara que mais marcação, corre por todos os setores do campo, tem que ter um bom passe, tem que ter um bom lançamento, tem que ser aquele cara que mais consegue roubar a bola do adversário. E eu ia me destacando nisso. Entendia que esse trabalho estava me dando um pouco de destaque dentro do time. Eu não tinha protagonismo de ser o melhor jogador do time, mas ele tinha aquele reconhecimento do time de que era o cara que mais trabalhava para o time. Viro titular do juvenil do Cruzeiro, me destaco, automaticamente o técnico do sub-20, a categoria acima, me sobe de categoria. Então eu tenho 16, 17 anos e vou jogar com os caras de 20 anos. E é aí que eu falo, qual é o prêmio quando você conquista alguma coisa? É um desafio ainda mais difícil, que aí eu ia ter que correr mais, treinar mais, me dedicar mais, porque eu tenho 16, 17 anos e estou com caras mais fortes e mais rápidos. Mesmo assim, consigo me destacar e sou titular do time sub-20. E aí eu vou me condicionando a estar sempre preparado para as oportunidades. Em 1994, quando eu tinha 18 anos, e sou volante titular do Sub-20 do Cruzeiro, temos um jogo contra um time pequeno de Minas Gerais, pelo Campeonato Mineiro, onde o técnico do profissional do Cruzeiro está escondido na arquibancada, onde ele foi ali observar 3 jogadores do Sub-20 para levar para o profissional do Cruzeiro. Eu não estou entre os 3 que ele foi observar. Só que o jogo está 8-0 para a gente, e tem um garoto magrinho de 18 anos, volante, que não para de correr, rouba a bola, tem bom passe, bom lançamento, incentiva o companheiro, não para de correr, tem muita determinação. Ao final do jogo, o técnico do profissional desce da arquibancada, conversa com os 3 jogadores que ele foi observar, dizendo que eles tinham que se apresentar no profissional do Cruzeiro no outro dia para treinar. E eu estou saindo, tranquilo, caminhando, e o técnico me chama. Belete, vem cá. Belete, eu não vim te observar.
mas gostei muito da sua atuação. Quero que você também treine amanhã nos profissional. Olha só. E qual foi o prêmio? Um desafio ainda mais difícil, porque eu tenho 18 anos de idade e estou indo treinar com os adultos, caras de 23, 25, 29, 34 anos de idade, maiores e bem mais fortes do que eu. Só que eu estou pronto para a oportunidade. Então, quando eu vou treinar com o profissional, no treino, eu corro mais que todo mundo. Eu me dedico a acertar o passe mais que todo mundo. O meu trabalho em equipe se destaca no meio do treino. E aí tem um jogo domingo pelo profissional, pelo Campeonato Brasileiro de 94. Cruzeiro contra Bragantino. Domingo à tarde o jogo, no Mineirão, o estádio de Minas Gerais, o gigante. E aí no treinamento de sábado, eu me dedico muito. Por mais que o treino tenha sido simples, eu encarei aquele treino como realmente um jogo de campeonato. Mas beleza, era isso que eu fazia sempre. Não é que eu mudei minha atitude naquele momento. Eu comecei a fazer isso desde 93, com 16 anos de idade no juvenil. Ao final do treino, vamos caminhando para o vestiário e eu olho a lista de convocação dos jogadores para o jogo de domingo. E eu olho ali a lista e meu nome não está na lista. Beleza, não tem problema. Estou treinando no profissional. Já é algo muito importante. Entro no vestiário, tomo banho e no que eu estou saindo depois, eu resolvo dar mais uma olhada na lista de convocação. E aí tem o nome riscado a caneta. E nisso, o supervisor do profissional está vindo na minha direção e fala assim para mim: Belete, era você mesmo que estava procurando. Tivemos que cortar o nome aqui da lista porque ele se machucou no treino. E você está convocado para o jogo de amanhã. Então se apresenta aqui hoje à noite, por volta das 19 horas, que você vai para o jogo amanhã. Olha só. Então, dá o frio na barriga, vem aquela pressão emocional de que eu estou convocado para um jogo do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Beleza. Concentração, o que é? Você se apresenta ali à noite, dorme na concentração, no domingo você acorda, toma café, algum momento depois você está livre, aí tem o almoço, depois do almoço tem a reunião pré-jogo que define o time que vai jogar contra o Bragantino, chamada pré-eleição no futebol. E aí estamos todos os jogadores ali sentados esperando as orientações do técnico, que tem a escalação num flip chart tampado por um papel. Aí o treinador vai começar a reunião e ele levanta a primeira folha, aí destaca o time titular para aquele jogo contra o Bragantino. E eu estou no time titular para enfrentar o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro de 1994. 2 anos depois daquela peneira, daquele teste que eu fiz de brincadeira no juvenil do Cruzeiro. Sem lembrar que eu era um goleiro de futsal, né? Até pouco tempo atrás. Mas sou titular do Cruzeiro com 18 anos de idade, num jogo muito importante para o clube, porque o time estava brigando para não cair para a segunda divisão. Então existia muita pressão em cima daquele jogo. Vamos para o jogo. A gente chega no Mineirão, chega no vestiário. Naquele tempo, os números da camisa não eram fixos, como é hoje em dia. Que o cara usa 92, 78, 20, cada um escolhe o número que quer e usa esse número do campeonato inteiro. Naquele tempo não, era do 1 ao 11. Muita gente lembra dessa época boa do futebol, né? Então eu entro no vestiário do estádio, lá no Mineirão, e vou olhar a relação do número das camisas que a gente vai usar. Aí eu vou vendo lá, Belete, número 10. Por mais que eu estivesse jogando de volante aquele jogo, o técnico deu a camisa 10 para eu jogar, para eu estrear no profissional, que foi o mesmo número que eu fiz a brincadeira no teste pouco mais de 2 anos atrás. Vamos para o jogo acabou 1-1. Eu até tive uma boa atuação. E aí tiveram outros jogos do profissional do Cruzeiro, onde eu joguei e consegui me destacar. Num deles eu até fui o melhor em campo e ganhei um tênis All-Star de prêmio por ser melhor em campo. E naquela época eu ganhava R$70 por mês, então ganhar um tênis de prêmio, de presente, era espetacular para mim. Tendo boas atuações, e aí o Cruzeiro faz com que eu assine meu primeiro contrato profissional,
que naquela época era assim. Você tinha que jogar bem, para daí assinar um contrato profissional. E qual era o salário que me ofereceram para assinar aquele primeiro contrato, quando eu tinha 18 anos de idade? R$ 100 por mês. Aonde eu assino? Eu, com 18 anos de idade, estava tendo a oportunidade de me tornar jogador de futebol profissional de um dos maiores times do Brasil. Claro que eu assinei na hora, mesmo que o salário não fosse aquele que todo mundo espera, mas eu assinei. Isso 2 anos depois de eu fazer o teste. Ou cerca de 3 anos antes, eu era goleiro de futsal, mas eu viro jogador de futebol profissional. Isso foi em novembro de 94. Sempre com a mesma mentalidade em 95. Correr mais que todo mundo, treinar mais que todo mundo, ter muita determinação, porque eu entendia que para ser campeão, eu tinha que treinar como um campeão. Então, nos treinamentos, eu me dedicava mais que todo mundo. Isso era muito bom para o time, porque eu não queria protagonismo individual. O que eu fazia era correr para o melhor jogador do meu time jogar ainda melhor. Eu queria que o meu time fosse campeão. Eu não queria prêmio individual. Estava dando certo? Em novembro de 95, exatamente 1 ano depois da minha estreia no profissional, pela primeira vez, eu sou convocado para defender a seleção brasileira de futebol. Quem me convocou foi o técnico Zagallo. Estava dando certo correr para os outros. Estava dando certo eu me dedicar primeiro individualmente. Não adiantava eu querer ser melhor do que os outros se eu não trabalhava para ser melhor do que eu mesmo. Eu levava isso muito a sério. E aí esses prêmios iam aparecendo. O primeiro contrato profissional e de repente eu estava sendo convocado para a melhor seleção do mundo, com 19 anos de idade. Lembrando que com 15 anos de idade eu era goleiro de futsal. Eu estava muito feliz com a minha carreira. E ela foi se desenvolvendo. Do Cruzeiro eu fui para o São Paulo, do São Paulo eu tive uma parte no Atlético Mineiro, emprestado. Só que no ano 2000, pelo São Paulo, eu sendo considerado como um dos melhores meias do país, eu via que o técnico do São Paulo dizia na imprensa que para fechar o grupo de jogadores para a temporada, faltava só a contratação do lateral direito. Só que eu vi que ele falou isso, fui em direção ao treinador depois dessa entrevista e falei assim para ele, se você quiser, eu começo a temporada como lateral para te ajudar. Ele falou assim, mas Belletti, você é um dos melhores meias do Brasil, eu preciso de você no meio. Eu falei assim, não, mas se você quiser que eu jogue como lateral, eu vou lá, te ajudo o time sem nenhum problema. E aí no primeiro jogo do ano 2000, ele me coloca para jogar como lateral no São Paulo. E eu me destaquei nesse primeiro jogo. Dei até assistência para gol, que foi um jogo contra o Flamengo no Maracanã, em janeiro de 2000. E ali a gente resolve, eu e o treinador de São Paulo, de que eu como lateral também posso ajudar o time. Então abro mão de ser meia, aonde eu me destacava, era um dos melhores do Brasil. É aquele cara que se destaca, né? É aquele cara que tem protagonismo, é aquele cara que faz gol, para jogar de lateral, para ajudar o time. Com a mesma mentalidade. Correr mais que todo mundo, treinar mais que todo mundo, fazer o melhor jogador do meu time jogar ainda melhor. Deu certo? 6 meses depois desse primeiro jogo meu como lateral direito, eu sou convocado para a seleção brasileira como lateral direito. O técnico naquela época era o Vanderlei Luxemburgo. Estava dando certo correr para os outros. E aí eu me firmo como lateral direito. Trabalho em equipe, determinação, persistência. Existe uma verdade no futebol que pouca gente sabe, a gente mais perde do que ganha. Então a gente lida muito com a persistência, a gente precisa ser muito resiliente. Só para vocês terem uma ideia, é quase impossível ser jogador de futebol profissional. De 30 mil garotos que tentam, só 10 conseguem passar nos testes. É quase impossível. E desses 10 que passam, 0,01% se torna profissional do futebol em time de Série A ou Série B. É praticamente impossível ser jogador. Aí todo mundo acha que o futebol dá dinheiro. Não dá, é mentira.
cerca de 85% do jogador de futebol profissional ganha menos de R$ 1.000 por mês. Futebol não dá dinheiro, não. São pouquíssimos. É muito raro um jogador que ganha mais de R$ 50 mil por mês. Mas vamos lá. Voltando para minha carreira. Estou na seleção. E tinha uma Copa do Mundo em 2002. Lembram? 2002, exatamente 10 anos depois que eu passei no teste no Cruzeiro. Aquele teste que eu fiz na brincadeira, só para passar férias com o meu irmão Sandro. E não é que o Felipão, técnico da seleção brasileira naquela Copa, me convoca para disputar a competição defendendo a seleção brasileira? Melhor ainda, eu joguei a semifinal daquela Copa. Fiz parte do grupo que depois daquela semifinal chegou à final, onde nós vencemos a Alemanha por 2-0 e conquistamos aquela taça ali, o pentacampeonato. Então eu, com 26 anos de idade, ganhei uma Copa do Mundo junto com a seleção brasileira. Sendo que até os 15 anos de idade eu era goleiro de futsal em Cascavel. E ganhar a Copa do Mundo me abriu as portas para o futebol europeu, onde eu recebi a proposta para jogar no Vila Real da Espanha, um time pouco conhecido, que lutava para não cair quando disputava o Campeonato Espanhol. Mas eu aceitei o desafio, eu confiei no meu potencial de chegar no Vila Real e ajudar o clube a subir de patamar. Eu lembro que na minha primeira entrevista no Vila Real, eu cheguei dizendo assim, não, eu estou acostumado a sempre nos times que eu joguei no Brasil, a tentar ser campeão dos torneios, dos campeonatos, e acabei de ganhar uma Copa do Mundo. Então eu venho para Vila Real para ser campeão. As pessoas riram de mim, porque o Vila Real era um time pequeno, que estava sempre na parte de baixo da tabela. Só que eu comprei o desafio, confiei no meu trabalho. E lá também, mesmo tendo sido campeão do mundo, a mentalidade era treinar mais que todo mundo, correr mais que todo mundo, fazer o meu time jogar melhor, fazer o melhor jogador do meu time jogar ainda melhor. No Vila Real, nós conquistamos a Copa Intertoto. Essa conquista nos deu a possibilidade de disputar, pela primeira vez na história do clube, a Liga Europa, um torneio europeu de clubes. Estava dando certo correr para ajudar o time, né? 2 temporadas no Vila Real, fui jogar no Barcelona, um dos maiores times do mundo. Qual é o prêmio? Uma tarefa ainda mais difícil. Eu tinha que correr mais, jogar melhor, me dedicar mais ainda nos treinamentos, porque ali eu estava jogando com os melhores jogadores do mundo, mas também contra os melhores jogadores do mundo. Estava valendo a pena ter determinação, né? No Barcelona foram 3 temporadas. Eu fui campeão espanhol 2 vezes e conquistei a Champions League, o torneio de clubes mais importante do mundo, inclusive até marcando gol na final contra o Arsenal. Aliás, essa final que nos levou a conquistar aquela taça é muito legal, porque eu joguei a semifinal contra o Milan titular e na final eu comecei no banco de reservas. Esse jogo foi em 2006, foi lá em Paris. E a final foi entre Barcelona e Arsenal. E os meus pais lá de Cascavel, eles não queriam vir para Paris para ver a final, porque era longe e era caro, né? Mas o presidente do Barcelona me disse na época que ele fazia questão que os meus pais estivessem presentes no estádio, então ele pagava as passagens de hospedagem. E aí eu comentei isso para o meu pai, dizendo que o Barcelona, que o presidente estava convidando meu pai e minha mãe para ir a Paris. E aí eles resolveram vir, aceitando o convite do presidente do Barcelona. Então no estádio, em Paris, estavam meus pais, o meu irmão mais velho, Sandro, veio ver o jogo, a minha esposa veio ver o jogo, meu filho mais velho também veio para Paris ver o jogo, e eu comecei na reserva. E naquele jogo, no primeiro tempo, o goleiro do Arsenal foi expulso. Então a gente ficou 11 contra 10, o que nos possibilitava muito a chance de ser campeão jogando com o jogador a mais. Só que o Arsenal fez 1-0 no primeiro tempo ainda. Acabou o primeiro tempo, fomos para o vestiário, voltamos para o segundo, tentando buscar a vitória. Só que era muito difícil. O Arsenal estava melhor no jogo, mesmo tendo um jogador a menos. E aí, o técnico do Barcelona me chama para entrar no jogo. E eu nunca entro em campo, numa partida,
pensando em marcar gols. Meu objetivo era, como lateral, buscar a jogada pelo lado do campo para buscar assistência para alguém fazer gol. Eu entro aos 26 minutos do segundo tempo. Nós tínhamos ali, perdendo por 1-0, 20 minutos para tentar reagir. O que era muito difícil, estava muito difícil o jogo. Só que alguns minutos depois que eu entrei, nosso centroavante, Samuel, entrou e empatou o jogo. Ele fez 1-1. E alguns minutos depois, faltando pouco tempo para acabar, eu faço uma jogada com o Larson, meu companheiro de time, e recebo a bola dentro da área em velocidade para controlar e chutar no gol. E a bola entra. E foi o 2-1. E aí teve a comemoração. Depois desse gol, o Arsenal praticamente desistiu de buscar o empate, porque a gente emocionalmente estávamos melhor que eles, e com um jogador a mais, a gente só administrou o jogo, e aí acabou. Então aquele gol veio a ser o gol da virada, né, do placar, o gol do título, que deu a segunda Champions League para o Barcelona, depois de 14 anos que o clube não conquistava a competição. Então quem está contando essa história para vocês é um cara que não nasceu com talento, mas que fez da determinação a chave do seu sucesso. Para ser campeão, tem que treinar como um campeão. E era isso que eu fazia. Tem que ser persistente para buscar o sucesso. O caminho do sucesso, normalmente, não é o mais fácil. E além de ser persistente, ter disciplina. Porque muitas vezes, muitas coisas vão tirar o foco do seu objetivo. O que o futebol me ensinou é que sim, isso vai acontecer. Mas os seus aprendizados, as suas vivências e as suas experiências te transformaram no que você é hoje em dia. E você tem que usar isso para entender qual o caminho para se atingir o objetivo. Foi isso que eu fiz para chegar a ter sucesso no futebol, e é o que eu faço hoje em dia, sendo diretor de negócios internacionais do Cruzeiro, sendo embaixador do Barcelona, sendo palestrante e sendo empreendedor, trazendo essa mensagem para você que é empreendedor ou que deseja ser empreendedor. O caminho não é fácil, mas você tem que ter confiança naquilo que você faz para chegar ao sucesso, na sua determinação, na sua disciplina, na sua persistência e também no seu trabalho em equipe. Você não vai conseguir nada sozinho. Se eu conseguir conquistar 25 títulos na minha carreira como jogador de futebol, foi porque eu trabalhei para o meu time e o meu time me ajudou a ser campeão. Amigos, essa era a história que eu queria contar para vocês e espero que essa história inspire e ajude vocês no caminho de sucesso. Bom, é isso, Fernando. Espero que eu tenha contribuído aí com o Summit Expo. Um abraço para você aí também. Ok. Sr. Belletti, muito obrigado. E galera, só você em casa que está seguindo o Summit de Empreendedorismo, faça como o Belletti e implementem na vida de vocês o poder da determinação, porque com certeza você que empreende, você que quer melhorar como pessoa e como profissional, vai sair cada vez melhor. Conhecimento é aqui no Summit Instituto Expo de Empreendedorismo. Obrigado, Belletti.